Oi, gente, bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Aproveitar aqui para convidar algumas pessoas. Estamos iniciando mais uma conversação. Hoje o nosso tema é aumento de peso na pandemia. E eu convido todos e todas a ficar conosco, né, nessa manhã, a compartilhar esse conteúdo, envia aí para familiares, amigos, para as pessoas que você quer, né, que veja essa conversação de hoje. Então compartilha. Lembrar que a conversação é um quadro aberto, então você pode mandar sua pergunta, sua opinião, participar do bate-papo junto com a gente. Se você está chegando agora, nós estamos iniciando mais uma conversação, hoje com o tema aumento de peso na pandemia, e a gente vai conversar com o médico Lucas Ramos. E eu convido a você ficar conosco e compartilhar, né? Nossa, já chegou bastante gente, muita gente aqui dando bom dia, bom dia, bom dia. Vou colocar aqui o nosso tema de hoje. Hoje Lucas Ramos vai estar conosco. Deixa eu fixar aqui. Bom dia, Carla. Bom dia, Cris. Deixa eu convidar aqui Lucas. A gente iniciar a nossa conversação de hoje. Olá, bom dia! Olá, bom dia. Bom dia a todas e todos. Como é que você tá no meio dessa pandemia? Estamos aqui resistindo, né? Resistindo. Gente, eu vou pedir então que você que está acompanhando a gente compartilhe esse conteúdo. Como eu já falei, a gente vai falar sobre aumento de peso. Desde já agradecer muito a Lucas por ter aceitado o convite. A gente sabe que é um momento muito difícil, principalmente para os profissionais dessa área, né? Mas o Lucas fez um esforço aí no meio da sua rotina para aceitar esse convite. E eu queria pedir que você se apresentasse para quem está aqui conosco, que não te conhece, está te vendo aqui pela primeira vez. Pronto. Então, eu sou o Lucas, sou médico Lucas, da também está atenção fazendo um básica. eco. Está dizendo que está fazendo um eco na sua fala. Você está com fone? Você tem fone Não, eu para tô sem botar aí? fone. Eu escuto o Lucas bem, gente. Mas as meninas estão falando que você está com eco na fala. Ai, meu Deus. Pronto, se Tá quiser no eu quarto, posso. abre a porta para ver se o som circula. Abre a porta aí para ver se o som circula. Pronto, se você quiser eu posso arranjar um fone de ouvido aqui. Fica melhor? Vamos testar, porque eu tô te ouvindo super bem, mas aí o pessoal daqui que está acompanhando está dizendo que tá com eco. Pronto. Aí, Gente, fala aqui com a gente para a gente fazer um teste. Você quer, você quer sair e entrar de novo para a gente testar de novo? pronto. Deixa eu sair e entrar de novo. Carla tá dizendo para mim que escuta bem. Gente, pois falem aí pra gente. A gente pode continuar, então? Vocês Sabe? estão conseguindo Continua assim. ouvir? Porque aí, se vocês estiverem ouvindo bem, eu não tiro o Lucas. O Lucas permanece aqui conosco. A gente vai conversando com intimidade. Respondam aqui para mim, por favor. Vocês escutam o Lucas bem? Lucas, fala mais uma vez para ver se Oi, a pessoa vocês te estão ouve. ouvindo bem? Tá normal. Vamos lá. Pronto, Pronto. normal. Continua. Então, eu sou o Lucas, sou médico da atenção básica do município de Juazeiro, aqui na Bahia, e estou aqui para poder conversar um pouco, né, com vocês a respeito dessa situação, né, que é o aumento de peso dentro da pandemia. Esse é um dos problemas da pandemia dentro da pandemia.
Lucas, gente, ele tá numa rotina de trabalho bem intensa, viu? Então, assim, a gente vai aproveitar o máximo que ele tá aqui conosco hoje para a gente conversar sobre esse assunto. Então, você que tá aí com dúvidas, você que quer fazer algum comentário, opinião, aproveita e vai também mandando aqui, porque você sabe que essa conversação ela é aberta, então é como se fosse uma roda, né? Eu tô aqui perguntando diretamente, mas vocês podem mandar a pergunta de vocês, que a gente vai fazendo aqui todas elas, viu? E aí, agradecer desde já todo mundo que tá mandando coraçãozinho, um beijinho, bom dia, enfim. Eu queria até perguntar uma coisa, Lucas, porque algumas pesquisas, né, revelam que as pessoas ganharam, de mais ou menos, a cada 10 pessoas, né, 4 chegaram realmente a engordar durante a pandemia. E aí eu queria que você dissesse para a gente o que é que contribuiu, de fato, né, para esse aumento de peso, né, das pessoas. Pronto, então nós conseguimos perceber que existem vários problemas dentro da pandemia, de alguma forma relacionados a este momento. Alguns institutos, a exemplo do Instituto Ipsos, como também a própria Fiocruz, em parceria com outras universidades brasileiras, fez alguns levantamentos. E aí eles começaram a perceber que vários dos habitantes, né, o Ipsos, ele faz uma pesquisa mundial, mas a Fiocruz, ela faz uma pesquisa nacional, e eles vão perceber que os habitantes, não só do Brasil, como de outros países também, lidaram com esse momento da pandemia de formas diferentes, mas que existem alguns pontos de contato. E um desses pontos de contato está relacionado a esse aumento de peso. Muitos das pessoas, né, que passaram por esse momento, estão passando por esse momento de isolamento social, elas então começaram a desenvolver mecanismos de defesa, que são totalmente normais e naturais. Então, algumas pessoas começaram a se dedicar a artes manuais, outras pessoas aproveitaram o tempo para ler um pouco mais, outras pessoas começaram a praticar atividades físicas dentro da própria casa. Então, cada um foi, de alguma maneira, tentando encontrar um meio, uma circunstância que auxiliasse a passar por este momento. E aí a gente percebe que, infelizmente, algumas pessoas acabaram encontrando este método numa alimentação, que é uma alimentação rica, né, uma alimentação balanceada, é uma alimentação rica em carboidratos e outras substâncias que acabam favorecendo o aumento de peso. Ótimo. Mas assim, realmente isso é perceptível, né? A gente sente uma necessidade maior de comer, principalmente farinha branca, né? Uma vontade de comer doce, uma vontade maior de comer essas coisas, né, gente? Por que a gente é assim, Jesus? Eu podia tanto querer comer assim, só mamão, banana, o mais fácil. Mas a gente realmente, na pandemia, parece que é essa carência, né, da farinha branca, a gente sente mais. E tem algum fator que contribui para isso, para essa necessidade que a gente sente? Pronto. A Fiocruz, né, a Fundação Oswaldo Cruz, é uma fundação brasileira, juntamente com a Universidade Federal de Minas Gerais, elas lançaram uma plataforma que é o Convide. É uma plataforma de pesquisa que buscou tentar analisar o comportamento das pessoas durante esse período da pandemia. Eles dividem em 2 blocos, entre adolescentes e adultos, e eles começaram a perceber, fazendo perguntas às pessoas, de que muitos deles desenvolveram alguns transtornos de ansiedade. E aí, dentro dessa circunstância de transtorno de ansiedade, muitos deles começaram, então, a modificar um pouco a alimentação. Então, por exemplo, a pesquisa ela aborda que as famílias começaram a adquirir uma quantidade pelo menos 10% maior relacionado ao período antes, né, em que não estava na pandemia, de biscoitos e outros snackzinhos, né, alguns lanches rápidos, e que isso contribuiu. Tem um dado da pesquisa muito interessante de que o consumo de chocolate, por exemplo, ele aumentou em algumas faixas etárias até 20%. Então a gente começa a perceber que essas pessoas foram arrumando maneiras, né, de dentro da alimentação buscarem o que a gente chama de recompensa, né? A alimentação, principalmente aquela que está relacionada a esses carboidratos, eles conseguem provocar no cérebro algumas sensações de prazer, né?
É um prazer momentâneo, como o próprio chocolate, que é um alimento que a gente se utiliza muito. Então, assim, ele provoca esse prazer no cérebro e aí alerta alguns sistemas chamados sistemas de recompensa. Então, muitas pessoas tentando fugir de algumas circunstâncias difíceis, né, que todos nós vivenciamos dentro da pandemia, de alguma maneira buscaram essa alimentação para poder compensar, né, os fatores negativos da pandemia. Ai, meu Deus. Inclusive, a Y revelou que os brasileiros foram os que mais engordaram, né? A gente engordou em média aí 6,5 kg no período dessa pandemia. E teve gente que engordou essa quantidade de peso nos primeiros 40 dias da pandemia, né? Nem chegou a ser agora, né? Que a gente agora já completa um ano, né? Desse isolamento social, desse distanciamento. E aí muita gente já estava dando pergunta aqui, viu? Um monte de gente já estava dando pergunta, comentário. Inclusive, Flávia está dizendo aqui que farinha de sorgo tira a vontade, né? Fazer pão com ela aumenta a saciedade. Colocar uma colher de psyllium, né? Eu acho que é o nome. Ajuda. E aí Carla está perguntando aqui. E quem continua se alimentando bem e aumentou o peso mesmo assim? O que é que a gente pode pensar? Pronto. Então, tem uma outra circunstância que está relacionada, que é o sedentarismo. Então, a pesquisa da Fiocruz, né, através da base de dados do Convide, ela observou que o tempo de tela, que é o tempo que nós passamos em frente ao celular, ao tablet ou à televisão, ele foi em média de 8 horas durante o período da pandemia. Isso significa 1/3 do nosso dia. Então, está relacionado também ao sedentarismo. Então, nós temos esses dois fatores. O primeiro é a alimentação, né? A quantidade, ou a mudança da alimentação para uma alimentação que fosse rica em carboidratos, uma alimentação que não fosse necessariamente balanceada e também associado ao próprio sedentarismo. Esses dois fatores contribuíram muito para que a população, né, todos nós, acabássemos aumentando o peso. E aí o Ipsos, ele colocou isso, né, que dentro dos países do mundo foram pesquisados, o Brasil é que está no topo, realmente, de aumento de peso da própria população. E aí as meninas estão mandando aqui que a ansiedade também colabora, né, corrobora, a Cris mandou. E Carla tá... isso aqui vai derreter seu coração. Nina tá mandando um beijo para o tio Lucas. Ai, meu Deus. Médico top, todo mundo mandando palminhas, né? Realmente, ele é um médico maravilhoso, gente. Lucas, eu queria, inclusive, que você falasse também dos aspectos psicológicos, né? E emocionais, né? Que acaba colaborando muito também para que a gente tenha essa vontade, né? Não vou dizer necessidade, mas uma vontade mesmo de consumir, né, determinados alimentos e às vezes até comer fora de hora, né? Porque eu acho que muita gente também acaba, quando você está muito em casa, você meio que não tem uma rotina tão estabelecida assim, é muito difícil estabelecer essa rotina. E aí a gente acaba beliscando uma coisa uma hora ou outra, né? Entre uma refeição ou outra você tá chegando a hora do almoço, tá começando a dar uma fome, você acaba beliscando, acaba colocando mais no prato do que realmente comeria anteriormente, né? Então, a pandemia, juntamente com o isolamento social, como medida de conter a proliferação do vírus, né, e a infecção, foram circunstâncias que alteraram bruscamente os nossos hábitos. Então, assim, de um momento para o outro, a gente teve que realmente se adaptar a este momento de ficar em casa. Né? Então, uma situação totalmente nova para nós. E aí, dentro dessa circunstância, nem todos nós conseguimos lidar muito bem com esses fatores de mudança tão bruscos. Todos nós precisamos, dentro da nossa atividade, usufruir de atividades ou de momentos que sejam prazerosos para nós. Muitos desses momentos que são prazerosos, eles estão relacionados à nossa convivência. Então, quando a gente encontra com os amigos, quando a gente se abraça com pessoas que a gente gosta, quando nós conseguimos passar alguns momentos juntos, tudo isso são circunstâncias que vão provocando em nós esses momentos de prazer. Com o isolamento social, nós tivemos algumas dificuldades relacionadas a isso. Nós quebramos, né, grande parte da nossa rotina e, aliado a isso,
tem as circunstâncias da própria pandemia. Então, muitos de nós ficamos ou ainda estamos fragilizados por este momento. Estamos passando por momentos difíceis que refletem um, um momento de insegurança, que refletem um momento, às vezes, de ter um familiar doente ou nós próprios estarmos doentes. Então, isso gera uma apreensão. Então, todos esses fatores são difíceis psicologicamente para nós passarmos. O nosso cérebro, ele precisa desses momentos de prazer que, dentro do nosso organismo, eles são traduzidos em neurotransmissores. Então, esses neurotransmissores, né, a exemplo da serotonina, da ocitocina, são neurotransmissores que conseguem nos dar a sensação de prazer. E uma das formas de nós adquirirmos esses neurotransmissores é através da comida. Então, a comida, ela também provoca em nós sensação de prazer. Então, acabou que nós deixamos, né, alguns dos nossos comportamentos que nos provocavam prazer ou que, de alguma maneira, eram responsáveis pelo prazer em nós, e aí nós tentamos substituí-los por outros. Alguns de nós acabamos dentro desse processo da comida. Então, está relacionado a esse chocolate a mais que a pesquisa mostrou lá, está relacionado a outros alimentos, está relacionado também aos fatores próprios comportamentais. Então, tudo isso reflete esse momento de uma busca por prazer, ou como se fosse aquele momento de querermos dar um break dentro da pandemia, de buscarmos, de alguma maneira, algum tipo de refrigério, um momento que seja mais feliz para nós. Então, a pandemia ela acabou modificando esses fatores comportamentais que influenciam dentro da nossa saúde. Ótimo. Cris até comentou aqui, né? E teve também um aumento, né, no consumo de bebidas alcoólicas. Então, que isso pode ter contribuído também para o ganho de peso. E aí ela está perguntando, e a obesidade infantil? Se elevou muito também. Carla está até comentando que, verdade, ela está vendo muitas crianças que ganharam peso, né? E aí falando sobre essa compensação alimentar, né? Pelo nível de estresse que a gente está tendo aí no isolamento. E essa apreensão mesmo, né? De segurança também. Então, comenta um pouquinho sobre essa obesidade também infantil, Lucas. Pronto. Então, quando a gente fala de obesidade infantil, a gente está falando de um reflexo de comportamentos. As crianças, elas são educadas, né, o processo da educação das crianças, ela se dá também por um processo de identificar os pais, né, e os tutores dentro do lar como sendo referenciais. Se essas pessoas mais velhas estão tendo uma alimentação que não é tão saudável, logo essas crianças também vão ter uma alimentação que não é tão saudável. A pesquisa da Fiocruz, ela demonstrou que houve queda dentro da aquisição de alimentos ditos saudáveis. Então, dentro do período da pandemia, as pessoas começaram a comprar menos vegetais, menos frutas in natura, e isso reflete que elas estavam comendo menos. Então, de alguma maneira, essa alimentação ela se tornou desbalanceada dentro desse ponto. Ou seja, a quantidade de fibras, né, de proteínas, de algumas vitaminas que a gente só encontra realmente nesses alimentos, elas acabaram não chegando às mesas. E aí a gente pode elencar inúmeras circunstâncias, além, é claro, desses que a gente falou, existem condições sociais também que estão atreladas a isso. Então, não é só porque as pessoas não quiseram comprar, né? Muitas delas não tiveram condição de comprar. Então, dentro dessas circunstâncias, cada um de nós vai arrumando, né, ou buscando estratégias para tentar contornar este momento. É importante você falar isso porque a gente vê também um salto, né, nos valores dos alimentos, principalmente nos supermercados, e isso realmente dificulta muito, né, e muita gente, inclusive, não tem acesso, né, a feiras livres, né, perto de casa, às vezes mora muito distante, né, e realmente isso dificulta bastante esse acesso a alimentos mais saudáveis. Mas é importante, gente, a gente lembrar também das hortas, né? Tem muitas hortas nas escolas, principalmente escolas públicas, né? Que tem algumas hortas. Então, assim, mesmo que você não consiga comprar uma grande quantidade de frutas ou de verduras, mas que você tenha pelo menos ali uns 3, né? 2, 3 tipos, pelo menos para dar uma variada durante a semana.
E aí, Flávia está dizendo aqui, muito boa discussão, os pais, principalmente as mães, estão estressados, né? E aí né, ela acredita que por isso que tem ofertado, né, para as crianças lanches mais fáceis, então está sendo mais coisas embaladas do que realmente natural. E aí ela está perguntando essa influência na imunidade contra o Covid. Era justamente o que eu queria perguntar para você, né? Porque a gente fala muito das comorbidades e aí ela traz essa pergunta, né? Como é que isso influencia nessa imunidade em relação ao Covid? Que ela acredita que o alimento é saúde, né? Então ela já está Isso. querendo aí. Vamos entrar nesse assunto para a gente entender um pouco. Então, juntamente com esse aumento de peso, a gente percebe que alguns das pessoas, né, alguns dos cidadãos, eles acabaram pulando de faixas dentro do IMC. Então, existe um índice, né, o índice de massa corporal, que a gente utiliza como sendo uma triagem para observar os fatores, né, dentro do corpo que seriam normais, ou seja, um peso adequado para a altura da pessoa, outras circunstâncias que estão relacionadas a sobrepeso e a obesidade. E aí, dentro dos estudos, né, aos poucos, a gente foi descobrindo, né, a gente ainda está descobrindo como é que a Covid trabalha, como é que o vírus ele acaba atingindo algumas pessoas, mas nós identificamos a obesidade como sendo um fator de risco. Então, nós percebemos que essas pessoas, que esses indivíduos que começaram a adquirir peso e acabaram pulando de uma faixa, às vezes a pessoa estava no sobrepeso e acabou caindo na obesidade, ou às vezes ela já estava na obesidade grau 1 e foi para o grau 2. Então, são circunstâncias que acabam se traduzindo em fator de risco em relação à infecção da Covid. Além disso, nós sabemos da importância de uma alimentação equilibrada. Então, assim, uma alimentação balanceada, ela é uma alimentação que vai proporcionar para o organismo uma série de vitaminas, minerais, aminoácidos, que são importantes para o funcionamento do nosso corpo. E quando a gente tem uma alimentação mais próxima, né, possível ao natural, ou seja, alimentos menos industrializados, menos processados, esses alimentos eles terão não só uma quantidade maior desses nutrientes, como esses nutrientes dentro de uma forma que o corpo consiga absorver adequadamente. E isso está ligado à própria imunidade. Então, a imunidade ela se traduz como uma série de funcionamentos do nosso corpo, né? É uma série de estratégias que o nosso corpo tem para promover e para manter a nossa saúde. Então, quando a gente tem uma alimentação que não é equilibrada, quando a nossa alimentação ela não está dentro de parâmetros que sejam seguros, isso significa que o nosso corpo também não está recebendo os nutrientes adequados para o seu funcionamento. Logo, a imunidade também ela não consegue funcionar de uma forma eficaz contra, né, não só contra a Covid, mas contra qualquer outro tipo de infecção, qualquer outro. Lucas? Oi. Não estou te ouvindo. Foi. Deu uma travadinha aqui para mim. Perdi um pouco você. Você está me ouvindo bem? Lucas, você me escuta? Eu não estou conseguindo te ouvir. Oi, estou aqui. Acho que deu uma quedinha aqui, uma instabilidade, não sei. Agora eu estou conseguindo te ouvir. E aí, Fabi está falando aqui que a ansiedade, né, e a rotina dela de trabalho contribuíram muito para o ganho de peso nessa pandemia, né? E está muito difícil emagrecer. Ela está percebendo uma dificuldade em emagrecer. Eu acho que isso... E aí muita gente está mandando palminha, coração. Eu acho que isso também é uma reclamação constante, né? Eu falo pela minha própria experiência, porque eu tenho um plano alimentar, tenho seguido esse plano alimentar, né? Estou sendo acompanhada com a nutricionista mesmo nesse período de pandemia. E tem sido muito difícil, eu estou falando inclusive isso para ela, que tem sido muito difícil, por mais que eu tenha seguido esse plano, eu não percebo, né? Eu percebo outras coisas, mas não percebo exatamente essa perda de peso, né? E eu ganhei peso realmente na pandemia. E eu não consigo perceber essa perda de peso. Eu consigo perceber outras coisas, por exemplo, melhora a pele, o cabelo, né? Consigo perceber um melhoramento
no funcionamento do intestino, né? Em outros aspectos, sim, eu percebo essa melhora. Mas exatamente na redução do peso, não tenho percebido, não. Né? Tem isso também, dessa questão da pandemia ter contribuído para essa Isso. dificuldade maior? Então, como a gente falou, além da alimentação, é necessário que a gente tenha algum tipo de atividade física, né? A Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que sejam feitos pelo menos 150 minutos por semana de algum tipo de atividade física. E que esses 150 minutos eles estejam divididos em pelo menos 3 dias na semana. Então, dentro dessa situação da pandemia e buscando o isolamento social, nós acabamos perdendo um pouco da rotina, como você falou, né? Então, acabou quebrando dentro da nossa vida um pouco dessa disciplina, digamos assim, para poder, né, desempenhar as atividades. O Ipsos, ele observou que, não, desculpe, Fiocruz, dentro do seu estudo, ela observou que pelo menos 40% da população estudada que antes da pandemia praticava atividades físicas parou de praticar. Então, assim, eram pessoas que eram, né, ativas, que eram pessoas que eram atletas até, e assim, praticavam atividade física com frequência. Depois desse momento da pandemia, né, entrando no isolamento social, 40% dessa população ela parou de praticar atividade física. E aí, dentro dos dados, pelo menos 60% de toda a população que está ali englobada no estudo, 60% dessa população é sedentária. Então, é necessário que a gente busque, além de uma alimentação que seja balanceada, uma alimentação que tenha esses fatores de saúde, que a gente busque também algumas atividades, exercícios físicos que consigam contribuir para a gente sair desse momento do sedentarismo, né? A gente pular essa faixa. Então, a perda de peso, ela está relacionada a esses dois pontos. Tanto uma alimentação que seja equilibrada, dando condições, né, para que a gente possa absorver dentro dessa alimentação fatores diferentes entre proteínas, né, proporções diferentes entre proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e minerais, mas é importante também movimentar o corpo. Estamos aí nessa busca. Vamos aí, né, minha gente, movimentar o corpo. É uma dificuldade, na verdade, um obstáculo, né, que a gente precisa romper, que não é fácil, porque quando você está na rotina do dia a dia, você tem atividades fora de casa, né, e muitas vezes essa atividade física é fora de casa. Então, meio que você já está ali na rua e você meio que já vai para aquilo, né, você meio que já se prepara, já leva e já vai. E aí, para fazer em casa, às vezes a gente realmente não tem essa disciplina, né? E aí a gente acaba ficando, às vezes, esticando um pouco mais o trabalho, né? Você estipula um horário, passou uma coisa, normalmente no expediente, se fosse na empresa, você deixaria lá para fazer no dia seguinte. Em casa, meio que parece que você não consegue muito deixar para o dia seguinte, você vai meio que dando uma antecipada ali na atividade, antecipando o trabalho, porque você sabe que no outro dia você vai ter que fazer, né? Então, parece que a gente meio que fica sempre fazendo uma hora extra, né? Na nossa casa. A gente está sempre seguindo isso. Mas, Lucas, eu queria voltar um pouquinho sobre a história da imunidade e queria que você pontuasse um pouco a respeito de o que é que a gente pode fazer no meio disso tudo. Ganhamos peso, é fato, já estamos aqui com peso, estamos aí tentando na luta para perder, para reduzir esse peso, né? Justamente por as questões da comorbidade da Covid. E aí, o que é que eu posso fazer para melhorar a minha imunidade? O que é que eu posso estar fazendo? O que é que pode me ajudar nesse processo se eu já ganhei esse peso mesmo? Pronto. Então, existem várias pesquisas demonstrando que além da alimentação saudável e do estilo de vida, né, que vai englobar tanto a alimentação como também a própria atividade física, alguns estudos já demonstram o peso ou a intensidade da nossa saúde mental relacionada à imunidade. Então, é importante que nesse momento, por mais que nós estejamos fragilizados de alguma forma, que emocionalmente esse momento de isolamento social acaba atingindo a cada um de nós, é necessário criarmos estratégias. E dentro dessas estratégias, buscarmos algumas atividades que consigam nos trazer um pouco de equilíbrio emocional também.
Então, muitos de nós estamos com dificuldades para lidar um pouco com as nossas emoções, para podermos dar vazão a algumas emoções, a alguns momentos. Então, é necessário que a gente estabeleça também, dentro do nosso dia, né, dentro ali daqueles momentos, da mesma forma como aos poucos nós estamos nos readequando a uma nova rotina para poder levantar, para poder trabalhar, para poder realizar as nossas atividades, que a gente incorpore dentro dessa rotina também algumas circunstâncias que a gente vai chamar de autocuidado. Então, são momentos que trazem prazer para a gente, ou atividades que consigam nos tirar, de alguma maneira, do emaranhado, da confusão, das circunstâncias que ainda são difíceis para nós. Então, criar algumas válvulas de escape, uma leitura que seja prazerosa para nós, ou um momento em que a gente tenha com os nossos familiares, de repente, de um jogo dentro de casa, de a gente se sentar para ver um filme. Tem algumas outras pesquisas que demonstram também que há uma outra circunstância que pode ajudar bastante, e é uma dica para nós, que é a dica de cozinhar em família. Então, é uma coisa assim que vem lá do passado, né, como se a gente estivesse trazendo lá dos nossos avós, mas que hoje é muito importante. Então, a gente buscar assim, não, vamos fazer uma receita diferente? E aí a gente, além de cozinhar, a gente sabe que cozinhar é uma terapia, a gente está ali cozinhando, nós estamos conversando com outras pessoas, nós estamos ali dividindo aquele espaço, dividindo aquele momento. Então, isso também é prazeroso. Às vezes a receita não dá muito certo, né? Nem sempre a gente consegue acertar o ponto da receita. Mas o importante é esse momento de estarmos ali juntos, de compartilharmos esse momento. Verdade. Fazer um bolo solado. O que é que tem, né, Né? gente? O importante é o processo, não é o resultado. Pois E é. Samara tá chegando aqui. Bom dia, Samara. Samara tá aqui dando bom dia pra gente e dizendo que ela está utilizando os alimentos de modo compulsório, né? É, isso é uma coisa que que o Lucas acabou de falar, né, sobre esses aspectos emocionais, desenvolver outros autocuidados, né, que a gente desenvolver essa rotina de cuidados. É importante a gente, quando a gente estiver desenvolvendo, é uma experiência muito minha, né? Assim, vou falar muito do campo, do meu campo, que é escrever. E escrever isso em lugares visíveis, assim, para você ver realmente as coisas que te fazem bem. Porque a gente tem mania de não olhar para a gente. E aí a gente coloca isso, diz que a gente diz que vai fazer uma rotina de autocuidado, mas a gente diz que na cabeça da gente que vai fazer, mas na prática a gente não consegue cumprir, né, com os compromissos conosco. Que aí a gente consegue cumprir o compromisso com o trabalho, com o filho, com a rotina da casa, né? E a gente faz cumprir todos os compromissos que a gente tem externo, mas o compromisso conosco é muito difícil, né? A gente dizer assim, ó, hoje eu não vou passar a vassoura na casa, agora eu vou tirar esse horário e vou fazer skincare. A gente normalmente não faz isso, a gente fica ali, né? Aí eu tenho que limpar a casa, eu tenho que lavar a roupa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que manter o ambiente organizado, eu tenho que guardar os brinquedos das crianças, eu tenho que fazer o almoço tal hora. E a gente vai colocando várias regras, que aí a gente também se larga, né? A gente não se cuida tanto, né? E isso é muito complicado, porque às vezes a gente deixa realmente a gente por último. E nesse momento, eu acho que é um momento, inclusive, da gente repensar se a gente realmente tem que ficar por último. Acho que muitas vezes a gente fica em primeiro lugar mesmo, né? Porque é muito complicado a gente se deixar por último, principalmente nesse período de pandemia que a gente está vendo que está afetando todo mundo. Aí ela colocou aqui, tenho praticado a escrita como terapia, mas em forma de diário. Bacana, né? Ter um diário aí para depois você compartilhar, inclusive, esse diário, né? E também ter essas memórias. Eu não tenho diário. Eu normalmente mando e-mails para mim mesma. Para quando eu estiver bem mal, assim, eu dou uma lida. Eu mando vários e-mails para mim. E aí, depois fica lá na caixa, eu não abro. Depois vai ficando lá na caixa, eu vou abrindo aos poucos. Lucas, eu queria, inclusive, que você falasse um pouco sobre isso. Sobre como é que a gente lida com isso. De usar, né, essa parte, né, de alimento como uma forma de medicamento, né, vamos assim dizer. Não vou deixar mais de forma compulsória, né, mas de medicamento. Tipo, tô triste, eu como, eu tô ansioso, eu como, eu tô feliz, eu como, eu tô abalado, eu como, eu tô apreensivo, eu como, né? E como é que a gente faz para dar uma freada nisso também? Pronto.
A relação que nós, seres humanos, temos com a nossa alimentação, ela é singular. Porque quando a gente vai observar dentro da natureza, né, os animais eles têm uma alimentação que é restrita e ela não está relacionada a outros fatores de prazer como o nosso. Então, quando a gente se alimenta, né, a gente costuma dizer que o alimento ele mexe com todos os sentidos da gente. Então, existe um prazer visual, um prazer olfativo, existe um prazer auditivo também relacionado a esse alimento. Então, tudo isso, para nós, é importante e traduz-se em prazer, em bem-estar quando a gente está comendo. Ocorre que dentro, né, de uma convivência ou dentro de uma sociedade que aos poucos torna-se cada vez mais utilitarista, a gente observa que a nossa relação com os alimentos ela tem mudado, como se a gente só comesse para se nutrir. Então aí surge o fast food, surgem as comidas pré-prontas, surgem outras circunstâncias que não necessariamente estão relacionadas a esse prazer. Então, acaba que muitos de nós comemos, não por, e aquele momento de comer não se torna um momento de prazer, mas muito mais um momento apenas para nos nutrirmos. Então, existem fatores que são psicológicos, que estão relacionados a este momento. Muitos de nós vamos desenvolver alguns mecanismos. Então, a gente tem os horários, alguns de nós temos horários definidos, outros nem tanto, né? Alguns de nós, às vezes, algumas circunstâncias, a gente acaba comendo apenas no momento em que é possível, né? Dentro da nossa rotina, às vezes a gente vai almoçar 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, porque a gente não tem tempo antes. Então, é preciso a gente ressignificar essa relação de cada um de nós com o nosso alimento. De entender que aquele momento da gente se alimentar não é apenas para nutrir o corpo, mas é um momento que deve ser prazeroso também para a gente. Então, quando a gente divide a atenção do alimento com o celular, ou antigamente, né, quando a gente fazia muito mais, que dividia a atenção do alimento com a televisão, esses fatores acabam prejudicando o nosso momento de alimentação. Então, assim, existem alguns passos que a gente pode seguir, né? E aí são passos relacionados a que esse momento a gente reservar um momento para se alimentar, a gente tentar focar nossa atenção no que a gente está comendo, então buscar dentro dos nossos sentidos para que eles estejam ali focados dentro desse alimento. E aí fazer deste momento de se alimentar um momento prazeroso para nós, um momento que esteja ali dentro dessa relação nossa com o alimento. Esse puxão de orelha foi para mim, né? Eu Um tô pouquinho. sempre assistindo televisão, sempre. Vou almoçar, eu vou tomar café, eu boto na televisão. Então, às vezes, quando eu não tô na televisão, eu tô no celular ali vendo tudo que eu recebi, que eu não respondi. Aí eu vou dando uma olhadinha, né? E é terrível, assim, porque realmente eu fico muito na televisão, muito mais na televisão até do que no celular. Normalmente eu deixo o celular para quando eu termino de comer, né? A sobremesa normalmente é no celular. Que ali eu já vou chupando a fruta, né? Normalmente é fruta. Então, eu estou na fruta ali, na sobremesa, e já estou no celular ali. Aí eu vou conseguindo ver, porque aí, né, já estou chupando a fruta, é mais tranquilo, mas na hora do almoço é mais a televisão. Estou mais na televisão. Ou no jornal, numa série, seja no que for, mas eu estou na televisão. Sempre na televisão, assim, ligado. E é engraçado, porque eu trabalho na mesa, sempre. Mas quando eu vou me alimentar, eu vou para frente da televisão. Sento na poltrona, eu sento em outro lugar, sento no chão, mas eu raramente faço a refeição na mesa. Raramente. A mesa, ela tem outras serventias na minha casa, mas a da alimentação é muito difícil ela ter essa utilidade, né? E aí, por isso que eu disse, é pra mim esse puxão de orelha, porque realmente eu tenho muita dificuldade de fazer refeição na mesa. E aí, Flávia tá dizendo aqui, daí é bom montar uma mesa com uma beleza estética. É, menina. Com certeza, Como é que com faz? certeza. Flávia, eu não vou nem dar meu exemplo aqui, porque eu sou um péssimo exemplo. A mesa fica cheia de livros, cheia de computador, cheia de um monte de fio, fone de ouvido, um monte de coisa de eletrônico, HD e tudo. Me dá uma preguiça de montar a mesa, gente. Porque eu não. E isso é bem complicado, eu acho que muita gente pode estar passando por isso. Eu não tenho um escritório montado, né? Então, quando eu entrei em home office, eu
dei uma adaptada aqui. Então, algumas coisas eu tive que me organizar nesse sentido. Então, minha mesa acabou virando a mesa do escritório. Então, é computador, é livro, é tudo em cima da mesa, né? E aí eu não consigo. Gente, muito difícil. Eu não desocupo a mesa para fazer refeição. Então, assim, esse puxão de orelha é para mim, para eu realmente me reorganizar e repensar como é que eu vou fazer isso aí. Porque normalmente eu não faço a refeição na mesa, e aí eu tô sempre na frente da televisão, né? Mudando de canal, ou vendo um jornal, sempre ali. Não sei se muita gente também tá fazendo isso, né? Mas vou tomar esse puxão de orelha aqui, né? Na frente de todo mundo, para passar essa vergonha no crédito, do débito aqui, não, ao vivo. Mas assumindo que estou fazendo, né? Estou fazendo isso. Então, eu acho que essas dicas são muito importantes, inclusive, para a gente repensar o nosso home office. Porque eu acho que no começo, né, da pandemia, a gente achou que fosse um período muito curto, né? Ali os decretos estavam ali em 20 dias, 15 dias, e a gente achou realmente que fosse muito rápido, né? Que as coisas fossem passar mais rápido. Eu acho que muita gente pensou isso. Né? Quem não é muito da área realmente da saúde, né? Quem não estava muito atento às pesquisas, talvez, eu acho que talvez achou que esse período realmente fosse ser mais curto. E aí a gente realmente não, eu falo até por mim, que realmente não organizei nada disso. Assim, não tenho um escritório, não tenho organizado melhor minha agenda, inclusive, de trabalho. E aí acaba que a gente fica improvisando, né, em determinados lugares da casa, e essa parte da alimentação, do exercício, né, a gente acaba não criando realmente uma rotina e um espaço adequado para que aquilo se desenvolva na nossa rotina, né? Eu acho que isso também acaba contribuindo para que a gente se boicote mesmo, né? Com certeza. Uma vida saudável, ela é feita de comportamentos. E esses comportamentos, eles são adquiridos através de pequenas atitudes. Então, assim, são mudanças pontuais que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, no nosso roteiro. Então, só da gente parar, eu posso estar comendo a comida de ontem, a comida de anteontem. Mas, assim, se eu paro e aí não, olha, eu vou arrumar a mesa, né? Mesmo que eu esteja, que eu more sozinho, eu vou só colocar aqui esse prato na mesa, vou colocar ali os talheres, vou esquentar a comida, vou colocar e vou olhar para a comida. Então, é uma atitude pequena, simples, mas que vai estabelecendo a nossa relação com o alimento. E, de alguma forma, inconscientemente, vai criando aquele momento como sendo o momento de a gente se relacionar com a comida. É interessante que, dentro da correria do dia a dia, a gente acaba perdendo, por exemplo, o comportamento de cheirar a comida, de olhar para a comida, de perceber a comida. Então, muitas vezes a gente só coloca a comida no prato e já vai comendo. Então, assim, torna-se um ato maquinal. E como o ato maquinal e automático, acaba que não desperta dentro do cérebro, né? E não vai conseguir mexer com essas estruturas relacionadas ao prazer, relacionadas ao bem-estar. Então, aquele momento ali do dia, que deveria ser um momento de autocuidado, que pode ser um momento, né, de prazer para cada um de nós, acaba se tornando uma atitude maquinal. Então, pequenas atitudes que a gente vai tendo em relação ao alimento, e isso vai gerando em nós, né, ou vai estabelecendo em nós novos comportamentos. Nessa questão do autocuidado, a Cris até colocou aqui, eu vou até ler, que ela reserva tempo para assistir a live dos amigos. Oh, Cris, obrigada. E aí, Samara colocou aqui que ela percebe que esses momentos ela se alimenta com alimentos bem calóricos, como doces, bolos, né? E aí ela acaba tendo uma satisfação ali. Mas é essa satisfação momentânea que o Lucas falou, né? Esse prazer momentâneo, né? Que ele passa rápido e que e aí não tem uma qualidade nutricional, porque não tem vitaminas, Isso. né? Você acaba não inserindo sais minerais, enfim, que contribui realmente para que fortaleça a sua imunidade, né? E esses alimentos, eles acabam muito mais desenvolvendo outros tipos de, às vezes, inflamação até no corpo, né? Que a gente fica com tendência a ter diabetes, a ter outras enfermidades. Então, a preocupação, inclusive, quando a gente trouxe esse tema, é justamente esse, né? Porque a obesidade, ela é uma das comorbidades da Covid-19, né? Então, as pessoas, inclusive, que estão obesas, elas estão no grupo de risco, né? Por conta disso.
porque a Covid, ela tem aí né, o vírus ele é muito facetado e ele acaba, né, atacando as pessoas que têm uma certa vulnerabilidade no corpo, principalmente por conta da imunidade. E em relação às cepas novas é muito mais complicado, porque a gente ainda não sabe muita coisa sobre elas, né, Lucas? Isso. Então, assim, a gente percebeu, né, a obesidade desde o começo da pandemia, os fatores de risco, mas à medida em que vamos avançando, né, outros estudos estão sendo feitos, a cada momento a gente está conhecendo um pouco mais a respeito do comportamento do vírus, mas as novas variantes, elas são pequenas surpresas, né, então, assim, é preciso um pouco de cautela em relação a cada um de nós. O que a gente sabe é uma receita tradicional que vem lá do início, né, do processo da medicina e do cuidado com as pessoas, é de que um estilo de vida saudável, ele consegue prevenir-nos de infecções, de doenças, e consegue estabelecer os parâmetros da saúde. Então, independente, né, de qual seja a doença pela qual a gente esteja passando, ou quais sejam os fatores de risco, então, assim, existem pessoas que, não, porque eu sou muito idoso, ou porque eu tenho uma outra doença, né, já congênita ou de nascença, mas independente de qualquer fator, sempre uma alimentação saudável, um estilo de vida que comporte atividades físicas e uma mente saudável, né, então, com a mente, esses três fatores, eles conseguem, né, promover em cada um de nós o fortalecimento da nossa imunidade e conseguem nos dar uma certa segurança para passarmos por qualquer tipo de infecção, qualquer tipo de momento. Isso. Inclusive, é importante ser falado isso, porque a gente tem visto que as cepas novas, inclusive, estão acometendo muitos jovens, né? Muitas pessoas muito mais jovens, que antes acho que as pessoas tinham muito essa ideia de que só os idosos, né, que são afetados, só os idosos que são realmente acometidos pela Covid, acabam, né, avançando para quadros graves e moderados. E aí eu acho que isso é importante, porque a gente tem visto, né, pelo menos nos telejornais, muita gente jovem, né, precisando realmente de UTI, tendo casos graves, né, então a gente está vendo aí gente com 20 anos, 15 anos, 18 anos, né, que são pessoas que estão em pleno vigor, deveriam estar em pleno vigor, né, da sua saúde, né, que são pessoas super jovens, e que a gente está vendo que realmente não só estão sendo acometidas pelas novas cepas, como muita gente está tendo reinfecção por essas novas cepas, né? Que antes a pessoa já teve o Covid, muita gente às vezes até que teve realmente o Covid aí no início da pandemia, de forma sintomática, mas que agora pegou a nova cepa, que teve, né, um agravante no quadro, que muitas vezes precisou de UTI, precisou estar no hospital sendo assistido por equipe médica, alguns necessitando ainda até de intubação, né? Então é importante a gente falar sobre isso, porque a obesidade é algo que realmente é um risco, né, para a gente ter esse tipo de contaminação, porque a gente ainda não sabe muita coisa a respeito dessas novas variantes. Então, acho que é importante sempre frisar sobre isso, que quando a gente trouxe esse tema, inclusive, não foi pensando em estética, né? Não é em nenhum momento, gente, pensando em questões estéticas, mas em questão de saúde, né? A todo momento, as organizações de saúde, os institutos de pesquisa estão frisando sobre a importância de tentar manter minimamente aí, né, uma rotina de vida saudável, né, com exercício físico, com uma alimentação balanceada, porque isso vai ajudar realmente na imunidade. Então é importante que a gente se preocupe realmente com isso, é importante que a gente se cuide nesse momento, né? A gente está vivendo aí uma onda que está afetando todas as cidades, todos os estados, né? Aqui na Bahia a gente já está vivenciando toque de recolher. Eu vou falar isso porque tem muita gente, Lucas, que fica aqui com a gente e que não é aqui do estado, né? A gente tem gente que acessa aqui de São Paulo, tem amigos em outros lugares. Então é importante a gente falar. Aqui na Bahia a gente está com toque de recolher. Esse final de semana a gente vai ter aí como se fosse uma espécie de lockdown, não vai ser lockdown porque algumas atividades, né, econômicas vão continuar abertas, como supermercados, farmácias, né, para que a gente possa ter aí um mínimo de um controle, mas bares e restaurantes estão todos fechados, né, só vai funcionar delivery, e os deliveries também vão ter um certo horário para funcionar. Então, é muito importante que a gente realmente, nesse momento, tome a consciência disso,
né? E evite aquela visita na casa do amigo, né, gente? Aquela história de vamos se reunir para ver o jogo, vamos se reunir para ver não sei o quê, na casa de fulano não tem problema, né? Então, uma das medidas, inclusive, tomadas aqui na Bahia, que proibiu a venda de bebidas alcoólicas, inclusive nos estabelecimentos de supermercados, né, e distribuidoras. Então, as distribuidoras e bares estão fechados e nos supermercados é proibido a venda de bebida alcoólica, para ver se realmente a gente consegue, né, sair desse sufoco, que a Bahia já está realmente entrando num estado complicado, né? Não só a Bahia, mas todos os outros estados também. Pernambuco não está diferente, a gente faz fronteira aqui com Petrolina, eu estou em Juazeiro e a gente faz fronteira com Petrolina. E também lá a situação também não é das mais confortáveis, não, né? A gente tem visto aí os governos baixando alguns decretos, inclusive para que as atividades, né, dê uma pausa aí durante o final de semana e principalmente no período noturno, onde o pessoal tem saído bastante de casa, principalmente com a abertura do comércio. Então, é importante a gente falar sobre isso. Samara colocou aqui com a pandemia... O esforço é coletivo, né? O esforço é coletivo, além de usarmos máscara, termos redobrado os cuidados de higiene, de lavar a mão, usar álcool em gel. É importante também termos essa consciência, né, de sairmos de casa apenas nas circunstâncias em que sejam necessárias. Né? A gente pode trocar uma visita presencial por uma visita virtual, né, de conversar com amigos. Felizmente, nós temos vários recursos, né, para podermos fazer essa interação com as pessoas. Então, assim, né, nesse momento, a gente aguardar um pouco, né, até que a gente tenha uma condição de maior segurança, com um quantitativo maior da população que esteja vacinado, ou quando a gente tiver, né, métodos adequados para tratar o Covid. Mas, por enquanto, é máscara, lavar as mãos, ter esse isolamento. Samara colocou aqui, Lucas, para a gente que com a pandemia ela saiu do peso ideal para sobrepeso. Lucas até falou sobre isso, né? Que teve gente que pulou para sobrepeso e às vezes a pessoa já estava no sobrepeso, pulou para obesidade 1. E isso foi uma questão crescente, né? Eu não sei mais nem que faixa que eu tô, né? Eu já engordei tanto, nem sei. E aí Vinícius colocou, amigo maravilhoso, médico competente, concordo demais, assina embaixo. Samara colocou, está havendo bastante fiscalização, né? Inclusive a respeito dessa história da Covid. Flávia colocou que no Rio Grande do Sul, né, a bandeira preta a partir de hoje. Então, para a gente ter noção, gente, que tem muita gente aqui de outros estados, né? Que é para a gente ver que realmente assim, a situação está caótica para todo mundo, está crítica em todos os estados. Fabrícia mandou aqui, abraço, Luquinhas. E aí é importante a gente falar sobre isso, porque assim, a história do peso também não afetou só uma pessoa, né? É uma questão coletiva. Nós estamos passando por isso juntos também, né? Apesar da gente estar em cada um em suas casas, é uma questão coletiva. O aumento de peso realmente foi coletivo, como a Covid tem sido coletiva, né? Todos nós estamos sofrendo essas consequências e tem impactado muito, né? Eu acho que, inclusive, nos momentos de maior insegurança, né? Nesses períodos, assim, quando a crise realmente ela está chegando, né? Que a gente vai verificando, né, Lucas, esse aumento que a gente vai ver nos noticiários, né? Como agora a gente completa um ano de pandemia e a gente está vivenciando aí uma nova onda. Esses momentos eu acho que, inclusive, para a gente é muito mais difícil segurar o peso. Não vou mentir, desde ontem eu estou com muita vontade de comer doce. Estou me controlando, assim, comendo maçã, comendo outras coisas, mas tem sido muito difícil. Eu estou realmente com muita vontade de comer doce. E eu fico realmente pensando nisso, assim. Falei, gente, mas eu estou tão direitinha aqui na dieta, né? Fico dizendo para mim mesmo, eu estou tão direitinha na dieta, Rainha. Né? Seguindo aqui a alimentação balanceada que a nutricionista mandou, não tem esse item que você quer, digo para mim toda hora. Eu vou lá na porta da geladeira, que minha dieta fica lá, meu plano alimentar, e fico lá dizendo, tá vendo que não tem? Né? Na lista dos alimentos. Que é para ver se meu cérebro se convence de que ele não está precisando daquilo. Né? Mas até falei isso, né? Que eu realmente estava sentindo essa falta. Então, acho que nesse período, né, Lucas, nesses períodos que a gente está vendo aí esses picos, que essa insegurança aumenta, parece que a gente sente essa necessidade maior de comer essas coisas, né? De, um doce, uma comida. Em algumas vezes, essa vontade, né, de comer um chocolatezinho, um doce, às vezes está mascarando uma vontade ou está ali no lugar de uma vontade que, na verdade, é de um momento de prazer. Então, falta para a gente, às vezes, né, atividades que sejam prazerosas para a gente. Então, sentir-se bem. E aí o corpo, como ele não está tendo momentos
que sejam ali prazerosos, né? Ou a gente não está conseguindo encontrar atividades que consigam nos dar essa sensação de bem-estar, nós acabamos querendo descontar ou tentando buscar, né, um bem-estar equivalente dentro da alimentação. Então, é importante que a gente busque, dentro do nosso dia, né, montar algumas circunstâncias ou pesquisar ou tentar encontrar outras atividades que nos deem prazer. Então, assim, eu tenho alguns amigos que começaram a pintar na pandemia, né? Então, assim, outros amigos que começaram a aprender a tocar um instrumento, e aí cada um vai tentando, né, vai buscando uma forma diferente para que dentro do seu dia tenha momentos, sejam momentos prazerosos, né? Essa situação que a gente já falou do autocuidado. Então, se eu não tenho momentos que sejam momentos prazerosos, se eu não estou conseguindo ali no meu dia algumas atividades que consigam completar, né? Ou sejam atividades que intimamente elas estejam ali me valorizando, acaba que a gente usa como válvula de escape a própria alimentação. Fabrício colocou aqui competentíssimo e querido, botou excelente reflexão, parabéns. E aí muita gente rindo, uma das coisas que eu falei que eu estava indo lá na geladeira para ver se dava alimento. E as pessoas sabem que eu faço isso, as pessoas estão rindo aqui, são pessoas que me conhecem, sabem que eu faço isso mesmo, esfrego na minha cara, na minha própria cara, que o alimento não está lá. Né? Samara está dizendo aqui, exatamente. Doutor Lucas, essa tua fala é muito pertinente. Lucas, eu queria aproveitar, a gente já está quase encerrando aqui, né? O tempo está aqui bem já no limite. Mas eu queria perguntar o seguinte, e aí, gente, pode ser uma dúvida muito pertinente, assim, muito para mim, mas também pode ser coletivo. É que a gente, às vezes, até tenta seguir uma rotina, né? Por exemplo, eu tenho tentado muito seguir uma disciplina de treino. E eu tenho várias planilhas de treino, né? Inclusive porque o meu professor de capoeira até disponibilizou um treino virtual para mim, apesar de ter voltado no presencial, né? Eles fazem um treino presencial numa quadra, num espaço amplo, mas eu realmente não me sinto segura de ir, porque eu não me sinto confortável de máscara, não consigo fazer exercício de máscara, realmente. E aí eu não tenho ido, mas aí ele tem disponibilizado alguns treinos para mim virtuais. Mesmo esse treino virtual, não é sempre que eu me sinto disposta a fazer. Eu tenho sentido que eu tenho tido uma fadiga muito grande, sabe? Por mais que eu queira, não é sempre que eu consigo estabelecer essa rotina. Às vezes eu treino 2 dias, 3 dias, mas não consigo seguir a semana toda treinando. Aí na outra semana falho, para começar na segunda, começo na terça, às vezes só começo na quarta, né? E aí chega no final de semana para fazer um treino eu acabo pulando. Percebo que eu não estou tendo realmente essa disciplina e nessa disposição, porque às vezes eu acordo cansada mesmo, acordo com cansaço. Isso é normal? Isso é muito parte da pandemia ou não? Isso é uma coisa pessoal, eu tenho que procurar realmente um tratamento para mim exclusivamente. Não é exclusivo seu, tá bom? Não é uma coisa individual, não, é uma coisa coletiva. Tem vários fatores relacionados. Um deles é a quebra da nossa rotina, né? Então, como muitos de nós estamos em home office, isso acaba quebrando um pouco daquele horário que nós tínhamos, né? Um horário pré-definido para acordar, um horário para ir, né, se deslocar, ter nosso ambiente de trabalho, realizar nossas atividades, depois retornar a casa. Isso fazia com que a gente tivesse esse roteiro, né, diário. Então, quando a gente quebra isso, acaba que o corpo da gente, né, o nosso relógio biológico, ele começa a não entender, né, se a gente vai trocando aos poucos o horário de acordar, os horários de dormir, se dentro do dia a gente vai fazendo aquelas outras alimentações, né, um lanchinho aqui, ou beliscando ali, ou acolá, o relógio biológico fica um pouco desorganizado. Além disso, como a gente já falou, muitos de nós ingressamos dentro do processo do sedentarismo. Então, pessoas que antes praticavam atividade física deixaram de praticar. E tem outras circunstâncias que estão relacionadas à própria saúde mental, né? Nos momentos em que a gente está um pouco para baixo, ou quando essa circunstância da pandemia gera um estresse para nós, é um estresse emocional, existem angústias ali, medos que estão relacionados à pandemia, e isso faz com que o nosso corpo acabe trabalhando dentro de um processo de estresse e vai trabalhar, digamos, com um ritmo um pouco menor. Então, assim, isso gera um comportamento do nosso corpo, que é esse comportamento de não querer tanto
fazer atividades físicas, né? Isso tudo está relacionado ao sedentarismo. É como se fosse uma força, assim, que não deixa a gente levantar da cama, que não deixa a gente fazer atividade, que vai prender a gente na cadeira, e a gente diz assim, não, daqui a pouco, só mais 10 minutinhos, só mais meia hora, de noite eu faço, e aí vai passando o dia, vai passando o dia. Então, para a gente vencer, né, essa faixa do sedentarismo, é importante que a gente estabeleça horários, né? Então, assim, olha, todos os dias, tal horário, eu vou fazer um exercício. Ainda que se não seja, eu não faça meu treino completo, às vezes meu treino é de 30 minutos, eu só fiz 10 minutos. Tudo bem, mas eu estou fazendo alguma coisa. Então, aos poucos, a gente vai passando mensagens, né, para o nosso corpo, para regular esse relógio biológico. Então, assim, se todo dia eu estou ali naquele horário, tendo aquele momento para fazer exercícios, ainda que um dia eu faça 10 minutos, no outro eu faça 20, no outro eu consiga fazer o treino completo de 30, por exemplo, ainda que eu não consiga fazer tudo, mas o meu corpo está entendendo que ele está se movimentando. Então, aos poucos, o corpo também vai respondendo. O bom dessa história é que quando o corpo da gente, né, vai pegando o rumo desse roteiro, e a gente já está lá no rumo de treinar todos os dias a gente tem aquele horário, no dia que a gente disser assim, eu não vou treinar, o corpo vai cobrar. Então o corpo vai dizer assim, não, levante, a gente vai treinar. Você não estava treinando todo dia, então hoje você vai treinar também. Então, é realmente um hábito que a gente vai adquirindo, né? Então, um comportamento que vai sendo repetido, repetido, ele vai se transformar nesse hábito. Ai, que bom que você disse isso. Muita gente colocou aqui muita coisa. A gente tá com o tempo aqui já estourando. Eu não sei se vai dar tempo de comentar todo mundo, mas Flávio tá dizendo aqui que tem que ser reeducação alimentar. Quando eu falo dieta, gente, é de reeducação alimentar, tá? Eu faço plano alimentar, só acompanhada pela nutricionista já tem muitos anos, é porque tem outras coisas que eu tenho que fazer realmente. E aí, mas mesmo assim não tá me ajudando tanto. Eu até conversei com ela a respeito disso. E treinar o cérebro nesses desejos, né? É difícil treinar virtualmente, é bom ter pessoas para apoiar nesse momento. Eu estou tentando, gente, tá bem difícil. E aí, Cris está dizendo também que tem um cansaço mental, que ela também não tem disposição para fazer exercício. Carla também disse que ainda bem que não é só com ela. Ela disse que não consegue fazer aula virtual, que não satisfaz a necessidade de extravasar. Eu também sinto isso, né? E aí, muita gente colocando aqui que o raciocínio também fica lento, né? Acordar cedo ajuda. Eu tenho até um horário para acordar, mas confesso que minha rotina tá ficando muito complicada com a história da pandemia. A gente não vai mais poder continuar, porque o Instagram tá me dizendo aqui que vai derrubar a gente. Eu queria muito que a gente conversasse um pouco mais, mas não vai dar, gente, porque o Instagram já me sinalizou aqui que a gente vai ter que encerrar, né? Então, eu quero dar beijo para todo mundo, agradecer a Lucas, e Lucas, agradeça também, para a gente não cair aqui. Eu que agradeço a vocês pelo convite, agradeço a todos aqueles que acompanharam aqui com a gente, né, que fizeram as perguntas, os comentários. Então, muito obrigado a vocês. Quero muito que Lucas volte em outro momento para a gente falar sobre outros assuntos. Quero lembrar que essa conversa vai ficar salva lá no nosso IGTV, que nós também estamos replicando essas conversas lá no YouTube. Semana que vem a gente tem uma conversa surpresa, espero que todo mundo colhe aqui com a gente, né? E que vai ser muito legal. Então, Lucas, gratidão enorme por você ter aceitado o nosso convite. Ele está numa rotina intensa de trabalho, gente, né? E realmente a gente vai tentar ver outra agenda para Lucas vir aqui para falar de mais assuntos, que ele é uma enciclopédia, tá? Beijo para todo mundo. Obrigado, aqui que gente. madruga, acorda cedo, para tentar fazer exercício, não consegue. Eu tô assim também, Cris, tá desesperador. Mas vai dar certo, vai dar certo. A gente agora com esse ano de pandemia não é possível. Eu já aprendi bastante coisa, a gente vai botar para andar esses treinos. O carro tá mandando gratidão, Lucas. Ele ganhou o dia, que ele ganhou até beijo de Nina. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, muito obrigada.